Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você hoje, quinta-feira, 5 de novembro. Lembrando a você que hoje é o dia de adoração, a partir das 6h30 da manhã. Já tem a exposição do Santíssimo aqui na Igreja Matriz, de Nossa Senhora Aparecida, e o dia inteiro de adoração. E à noite, às 19 horas, a missa da Misericórdia aqui na Igreja Matriz, no horário do grupo de oração da Renovação Carismática, às 19 horas. Essa missa é organizada pelo grupo da Renovação Carismática da nossa comunidade paroquial. Você é convidado a participar hoje, às 19 horas. Então, hoje é dia do rádio amador, dia da cultura e da ciência, dia do cinema brasileiro, dia do escrivão de polícia, dia do técnico em eletrônica e a independência de Honduras, na data de hoje, em 1838. Também hoje nós fazemos memória de Isabel e Zacarias, século I. Memória dessas duas personalidades da nossa fé, da nossa igreja, presentes também na palavra de Deus. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 15, os versículos do 1 ao 10, que diz: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a sobre os ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha perdida, a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma só mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é sempre uma alegria partilharmos a palavra de Deus. Espero que você faça deste momento o seu momento de oração pessoal, de escuta da palavra, de crescimento na reflexão da palavra de Deus. Os 15 versículos que os 10 versículos que nós escutamos aqui no capítulo 15, contém fisicamente 3 parábolas. A das ovelhas, do versículo 4 ao 7, a das 10 moedas de prata, do 8 ao 10, e a do filho pródigo, que continua no evangelho de amanhã. Então, assim conclui o capítulo 15. Nós estamos vendo apenas os 10 primeiros versículos, escutamos hoje apenas os 10 primeiros versículos do capítulo 15. Mas olhando em seu conjunto, todo este capítulo constitui uma única parábola, sendo a das ovelhas sua primeira cena. Este capítulo é dirigido ao justo para que seu lugar à mesa do Pai não fique vazio. Para não ficar vazio, ele tem que participar, convertido ao amor do Pai e dos irmãos, participar da festa que o Pai oferece ao Filho que estava morto e reviveu. Lucas 15 fala da conversão, não do pecador à justiça, mas do justo à misericórdia. E talvez seja esta a conversão mais necessária e mais exigente. Com as duas outras, as parábolas das ovelhas e da dracma perdida, revelam o centro do evangelho. Deus é Pai de ternura e misericórdia. Muito diferente daquele Deus, entre aspas, do qual Adão fugiu de vergonha e medo. Lá do versículo 37 até no Gênesis nós escutamos. É um Deus que explode de alegria
quando o filho perdido volta para casa e ocupa o lugar vazio guardado para ele. É um Deus que convida todo mundo a se alegrar com ele numa festa que entra na madrugada dentro, quando ele diz: é preciso fazer festa. Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Feliz, na verdade, é antes de tudo Jesus, que come desde o início com os pecadores. Agora, ele convida os justos a se sentarem à mesa com os pecadores. O que ele pretende é convertê-los. Mas como se são justos? Na verdade, não o são. Pois todos pecaram, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Mas estes se consideram justos, isso é outra coisa. É mais difícil converter um justo, justo entre aspas, que um pecador. Alguém que se sente, que se vê, que se entende como pecador. Os pecadores, por causa de sua miséria, sentem necessidade da misericórdia. Os justos, porém, aquartelados na sua justiça, são autossuficientes. Enquanto condenam os irmãos pecadores, ignoram e rejeitam o Pai que ama gratuitamente, livre e necessariamente, todos os seus filhos e filhas. O amor do Pai não é proporcional aos méritos, mas à miséria. Se fosse proporcional aos méritos, nós seríamos uma miséria. E por isso que os primeiros convidados, que se julgam no direito de obter a salvação, se excluem. E já os pecadores, que sabem que não têm condição de se salvar, acolhem o dom. A igreja que Lucas nos apresenta, que deve ser a nossa, precisa saber que não é uma seleção de justos, mas uma comunidade de pecadores abertas ao perdão. A carta aos Efésios faz uma boa síntese da catequese batismal, quando diz, lá em Efésios 4, 32, sejam bondosos uns com os outros, misericordiosos, agraciando-vos mutuamente como Deus vos agraciou em Cristo. A Eucaristia, alimento e vida do cristão, é também o pão do perdão. Comida pelo pecador, esta comida que é rejeitada por aqueles que estão satisfeitos consigo mesmos. A misericórdia de Deus o desprende de mãos vazias, para que possam estar entre os famintos que são saciados. Não desprende como castigo, mas para que eles também tenham a oportunidade de fazer a experiência do amor misericordioso de Deus. A graça que Deus usou em relação a nós deve refletir-se no nosso relacionamento com os pecadores, com os irmãos e irmãs. Assim como o pai não exclui de seu coração nenhum filho, os filhos não podem excluir nenhum irmão ou irmã. Só se exclui em relação ao pai quem exclui um irmão ou irmã. O único justo, Cristo, não se incha da própria justiça, mas se esvazia e, fazendo-se cordeiro perdido e imolado por nós, vem ao encontro da nossa miséria para justificar-nos. Jesus, o Filho que conhece o Pai, quer recuperar até mesmo quem, como os justos, são excluídos e excluem os seus irmãos e irmãs. Que nós, buscando a justiça de Deus, nos deixemos transformar e conduzir pela misericórdia desse Deus que é amor, ternura e paz. Lembrando a você que se está escutando este áudio durante o dia, lembre, qualquer hora, das 6 da manhã até as 18 horas, você pode fazer um instante de adoração na nossa igreja matriz. As portas estão a casa, a igreja estão de portas abertas e sinta-se nosso convidado para adorar o Senhor. E hoje, às 19 horas, a Missa da Misericórdia, participe conosco. Espero encontrar você lá, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.